Estamos no Funchal, naquele que é o maior produtor em termos de dimensão de vinho Madeira e Nuno, através da imagem ainda não conseguimos transmitir aromas porque neste sítio onde estamos está aqui um aroma incrível. Não é? É verdade, é verdade. Estamos hoje aqui com o Juan Teixeira, enólogo, diretor de produção, diretor-geral. Quem manda nisto tudo? Sim, um pouco. Aqui somos todos polivalentes e, no fundo, é muito interessante também estar um pouco ligado a todos os sectores da empresa, mas sim, o que mais me agrada é, de facto, ser o enólogo da casa e produzir os vinhos Madeira. Juan, alguns números só para percebermos, no fundo, toda esta dimensão de cascos, de balseiros. Quanta madeira é que vocês têm disponível? Quantos cascos? Nós temos cerca de 4.300 unidades de madeira, que vão desde os 225 litros até os 40.000 litros. Portanto, é um elemento-chave para a produção dos madeiras, mas de facto é o que nos coloca mais problemas a nível de gestão, quer de espaço, quer a nível de seguimento da evolução dos vinhos. E essa cascaria vem de diferentes proveniências e tem diferentes usos anteriores, não é? Sim, temos uma cascaria, a mais importante, que é a antiga, não é? A que vem da adega antiga. Essa é a mais valiosa porque já tem uma história muito longa de uso de vinho Madeira, mas sim, adquirimos barricas de diferentes regiões, principalmente de Armagnac e Cognac. Temos também algumas barricas de whisky e estamos fazendo experiências com outros vinhos, como o Sauternes, o Rum, o Moscatel de Setúbal, porque são vinhos que podem transmitir mais qualquer coisa aos nossos vinhos, sem de facto retirar-lhes a tipicidade do Madeira. Isso é que é fundamental, poderemos utilizar diferentes proveniências e dar complexidade aos nossos vinhos, mas temos que manter sobretudo a tipicidade do Madeira. O Madeira tem que ser sempre o primeiro elemento a ouvir ao de cima. O Zé João referiu os aromas, que de facto aqui dentro estão uns aromas fantásticos, mas uma coisa que também me fascina muito nos vinhos Madeira são as cores. Estamos aqui com 3 vinhos, com cores diferentes, já sei que depende das castas, depende dos envelhecimentos, mas como é que se consegue chegar a algumas destas tonalidades? Bom, de facto, a cor do Madeira é sem dúvida um dos maiores atrativos que o vinho da Madeira tem. Nós podemos ter uma evolução desde um pálido, desde um dourado, até o castanho escuro. Portanto, aqui temos 3 vinhos. O primeiro tem uma belíssima cor dourada, com alguns tons alaranjados ainda. É um vinho que ainda não tem muita evolução em barrica. Aqui temos um bom exemplo de um vinho já com alguma evolução, portanto um âmbar, mas com uma auréola esverdeada, que denota já algum desenvolvimento. E depois temos aqui um tinta negra, feito com a casta tinta, com uma belíssima cor castanha e também já denotando algumas nuances acastanhadas na cor. Mas de facto são cores belíssimas que causam um bom impacto já no início. Começando pelo primeiro, o da cor mais aberta, é uma casta branca, um verdelho de 10 anos. Juan, como é que se faz um vinho assim, sendo que quando estamos a falar de blends que depois dão uma média de idades, sempre que saem para o mercado, o perfil tem que se manter sempre o mesmo? Sim, essa é uma das grandes dificuldades, de facto, nos blends. É necessário manter sempre a consistência. Por vezes digo que não poderemos fazer sempre a mesma, porque estamos a falar de barricas diferentes, de vinhos diferentes, mas ao longo dos últimos anos temos conseguido manter a consistência e lotear diferentes vinhos em diferentes locais, diferentes posicionamentos na cava, porque sabemos perfeitamente que um vinho junto a uma janela numa zona quente evolui muito mais depressa que um vinho que se encontra numa cava mais fria, mas é a conjugação de todos eles que temos que manter sempre o nosso perfil. Qual é o vinho mais velho, por exemplo, que entra neste 10? Aqui os mais velhos terão cerca de 15 anos. Por vezes poderemos utilizar vinhos um pouco mais jovens, com 8, 9 anos, mas esses já necessitam de ter envelhecido em barricas mais antigas. Portanto, no fundo, a idade média será 10 anos. Um vinho que ainda está muito jovem, não é? Sim, ainda é jovem. Nota-se alguma fruta, mas sobretudo os citrinos, não é? A casca de laranja, vem ao de cima. Relativamente primários nesse capítulo. Temos também alterado um pouco a vinificação ao longo dos anos. Atualmente, os nossos vinhos Madeira são produzidos de vinhos tranquilos de tratar, portanto,
evitamos ao máximo a oxidação até o momento da fortificação, o que nos permite manter mais fruta, que depois, com certeza, iremos estragar, entre aspas, com a evolução oxidativa. Falava também da questão da altitude, não é? Porque nós saímos do Funchal e estava calor no Funchal e aqui está fresquinho. Sim, isso causa-nos, por um lado, eu necessitarei de um pouco mais de tempo de evolução do que as outras escadas, porque esta é uma zona relativamente fria. Temos criado condições para manter as cavas um pouco mais aquecidas, através do uso de painéis solares, porque, de facto, tudo aquilo que tentamos evitar nos vinhos, no madeira, é admitido, não é? A oxidação e a alta temperatura, mas de facto, esta localização permite-nos manter um pouco a fruta, ter os vinhos mais frescos e, de facto, menos perdas também por evaporação, mas um envelhecimento lento e mais regrado. E este vinho acompanha bem o quê? Este vinho eu acompanharia com entradas, apesar de dá um excelente aperitivo, apesar de ainda ter alguma doçura. Como aperitivo a excelência será o cercial, mas este vinho, mesmo tendo cerca de 70 gramas por litro de açúcar, tem uma boa acidez e acompanharia bem uns aperitivos, umas entradas, tapas, presunto, charcutaria algo picante, saladas simples, saladas compostas, peixe, também o nosso tradicional peixe e também, porque não a espada de vinha de alhos ou o atum de escabeis. Muito bem. Passamos ao segundo e agora mudamos de casta, não é? Mudamos de estilo, mudamos de casta e passamos a um vinho datado. Sim, é um colheita. É um colheita já com alguma evolução. Para que seja um colheita na madeira tem que ter no mínimo 5 anos de envelhecimento em madeira. Este vinho tem muito mais. É um vinho meio doce. Aqui nota-se já muito mais complexidade que o anterior. Alguma nota tostada, algum creme brulee, também algum citrino. Depois na boca já tem aqui uma componente de alga seca e de iodo muito mais acentuada face ao anterior. Exatamente. Há aqui um pouco, o aroma não transmite o que a boca transmite, mas apesar de ser um vinho com bastante açúcar residual, a acidez final e a complexidade, o fumado também veio de cima, o tal iodo, torna o vinho bastante seco no fim. Portanto, será um boal mais para o lado do verdelho do que para o lado do malvasia. Bom, qual é a casta mais desafiante que tem para trabalhar? O que acha que é mais desafiante? Bem, é mais desafiante. O boal possivelmente é a casta mais difícil de trabalhar na adega. O verdelho será a casta mais fácil, porque apesar de manter sempre uma boa acidez, é a casta que de facto está mais bem adaptada ao clima da região. É uma casta que tem boas maturações e conserva acidez. A boal é de facto a mais difícil de trabalhar, mas de facto aquela que eu gostaria de trabalhar no futuro e que agora não é possível seria o Terrantese e seria Bastardo, mas para isso necessitaremos de uma reconversão e de termos quantidades. Difícil porque motivo? A Bastardo é uma casta bastante precoce, mas que é muito sensível. Ambas são sensíveis, mas de facto a Bastardo não vejo uma mudança significativa, não vejo viticultores a apostar no Bastardo. O Terrantese sim, mas sendo as castas que eu conheço menos a nível de enologia, de trabalhar, porque de facto as quantidades que temos recebido ao longo dos últimos anos não são significativas, seria desafiante trabalhar estas duas castas pelo simples facto de não ter tido a oportunidade de trabalhar com elas até a data. E Juan, de alguma forma quando provamos um colheita, um vinho madeira colheita, estamos num percurso iniciático para chegarmos aos frasqueiros? Sim. Um colheita é um potencial frasqueira. No fundo, um colheita, se tiver qualidade e se desenvolver bem ao longo dos anos, poderá ser de facto um frasqueira. Neste caso, deste boal, estamos a falar já de um colheita com alguma idade, mas o resto do lote que permanece em barrica irá certamente nos próximos 5, 6 anos
torná-lo com qualidade para ser engarrafado como um frasqueiro. Chegamos à casta mal amada, mas Sim. é tão mal amada que vocês se acabaram por apaixonar por ela aqui na Madeira, não é? A tinta negra. Como é que tem sido o percurso da tinta negra? Sim, a tinta negra é uma casta que aparece logo após o período da filoxéria, uma casta que de facto considero ser a casta camaleónica, não é aquela casta que consegue produzir os 4 estilos e de certa maneira se aproximar de algumas castas brancas. Durante muitos anos fui denegrida e entende-se bem porque era muitas vezes utilizada para o chamado vinho a granel, que era exportado, e também era o vinho que logicamente era sujeito ao processo de estufagem, e a estufagem também provavelmente não era feita das melhores condições há uns anos atrás, e portanto isto tudo conjugado e o facto de não ser considerado também uma casta nobre fez com que muita gente colocasse a tinta negra debaixo da mesa, mas de facto com a evolução da enologia, dos técnicos e com melhor qualidade da uva vinda da vinha, temos conseguido fazer bons exemplares, bons vinhos de tinta negra, e a nova legislação que consagra a tinta negra e que nos permite já colocar a menção tinta negra na garrafa, veio provar que de facto é uma casta a ter em conta, e sendo 85% da produção, não podemos nunca esquecer a importância da casta. Há uma grande aposta também da vossa parte, deste grupo, na viticultura, nos últimos anos. Sim, não temos vinhas próprias, mas temos tido uma ligação cada vez mais direta com os viticultores, no sentido do momento da apanha e no sentido de nos trazerem o melhor possível, porque de facto as condições da ilha não são as melhores para a produção da ilha, e a idade também, a faixa etária dos viticultores é relativamente alta, e não podemos só estar à espera, como uns anos atrás, de abrir a porta e esperar que as uvas cheguem, não é? Temos que controlar a maturação, principalmente nas castas mais difíceis de encontrar, como são e as castas brancas, que são mais sensíveis, e o trabalho tem que ser cada vez mais apertado e mais junto dos viticultores, de forma a garantir cada vez melhor fruta, não é mais, melhor uva, porque só assim se conseguem fazer os grandes vinhos. Juan, e agora aqui uma pergunta também um bocadinho também pessoal, que nasceu na Venezuela, veio para Portugal. Como é que iniciou o seu percurso, o seu trajeto no vinho? Bom, ao chegar da Venezuela com 10 anos, nessa altura as coisas tornaram-se bastante diferentes para mim, porque vindo de uma cidade, Caracas, mais movimentada, mas de facto com 10 anos de idade não se conhece bem o país, porque os jovens estão numa redoma, tendo em conta os problemas, não é, que existem, não é? Cheguei à Madeira e apanhei um ambiente completamente livre, não é? Fui viver para Calheta com a minha avó e, portanto, passei de uma clausura quase para uma liberdade. Eu gostei imenso de viver na Calheta durante 3 anos. Depois vim para Madeira estudar. Quando acabei o 12º ano, tentei a medicina veterinária, porque era a área que eu gostava. Não consegui. Fiquei um ano parado, portanto, no 2º ano entrei, portanto, na Escola Superior de Santarém, e de facto foi a partir daí, com o convívio com os meus colegas, que passei a gostar de vinho, mas devo dizer sinceramente que no início não esperava ainda não é um final, mas creio que pode vir a ser, não pensava, mas de facto é fascinante. Trabalhei no continente nos vinhos tranquilos, cheguei a Madeira em 2000, sem conhecer nada sobre vinho Madeira. Aliás, pouca coisa há escrita sobre vinho Madeira. É um vinho, eu digo sempre, muito conhecido, muito famoso, mas pouco conhecido. Tive que estudar basicamente um pouco sobre os outros fortificados e, juntamente com o adegueiro, que tinha conhecimentos empíricos, fui-me apercebendo de como trabalhar o vinho Madeira. O blend é de facto a parte mais apaixonante na produção do vinho Madeira, e de facto vejo o vinho Madeira como um vinho extraordinário, porque não conheço outro vinho tão metamórfico como o Madeira, não é?
pegar uma madeira desde o início e acompanhá-la até o fim é de facto espetacular e muitas vezes nem se consegue perceber como é que conseguimos chegar a um produto tão diferente do inicial. Não é? Exatamente. Muito bem. Mas é engraçado, Sr. João, que das nossas voltas aqui pela Madeira, vamos começando a perceber que há uma nova geração, um novo pensar no vinho Madeira, isso que o Ruben estava a dizer, de estudarem, de se focarem, e há muitos anos atrás era um vinho feito quase empiricamente. Eu penso que se calhar nós já tivemos a felicidade de provar muitas coisas para trás e vinhos fora de série. De certeza que os que estão agora a ser feitos ainda vão ser provavelmente bem melhores. Sim, eu penso que sim. O Madeira tem uma particularidade porque eu estou há 20 anos na Justinos e ainda não fiz um frasqueira. Portanto, ainda só para atingir, e mesmo assim, 20 anos provavelmente não será o suficiente. Mas, de facto, o Madeira de há uns anos atrás era feito de uma forma, pelo menos na Justinos, tínhamos as pessoas que percebiam, sabiam onde é que os vinhedos estavam localizados, sabiam como fazer o blend, mas de facto também faltava muita informação, faltava fazer muito registro. Hoje em dia é impensável fazer nada sem registro, portanto, hoje em dia fazemos os vinhos com técnicas diferentes que espero que no futuro venha a dar sucesso. Eu trabalho com vinhos que alguém fez, os que são feitos pela nossa equipa atual, os 3 anos, os 5 anos, esses são aqueles que também precisam de ser muito trabalhados, porque também precisam são os vinhos mais comerciais e são os vinhos que devemos ter mais atenção. E de facto estamos a fazer vinhos agora para a próxima geração, porque acabando a próxima vindima, se eu esperar 20 anos para ter um próximo frasqueiro, estamos a falar em 2040, e aí provavelmente alguém vai dizer que a equipa que esteve na altura era boa, porque o vinho era bom. Mas sim, penso que os vinhos do futuro serão superiores aos frasqueiras que conhecemos atualmente. Juan, uma derradeira curiosidade. Temos aqui 2 vinhos do mesmo ano, de 1996. Já agora, foi meramente coincidência, e qual é o vinho mais antigo que a Justinos tem atualmente no mercado? Neste momento, o Malvasia 1933, que é de facto também o meu preferido. Por que será? É um vinho fantástico. Os vinhos da Madeira são vinhos versáteis, como todos nós sabemos, mas também são vinhos de meditação. Sim. De meditação, 33. Sim, é um vinho para pensar. Não é necessário muito, apenas um cálice, 2, mas ajuda a pensar muito. E agora tivemos uma fase muito negativa, que espero sinceramente que venhamos a sair em breve, mas de facto um vinho desta categoria pode nos ajudar a pensar um pouco mais e a corrigir talvez algumas coisas que não tínhamos feito bem nos últimos tempos. Não temos aqui o 33, resta-nos o 96. Ok. Obrigado, Juan. Obrigado.